Todos encontraram? Olha só. Isaías 29, verso 8. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando, sente-se vazio. Ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando, sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o Monte Sião. Eu não sei quantos de vocês já vivenciaram isso, mas eu já sonhei assim várias vezes, não poucas, que estava comendo. E quando eu acordei, eu estava morrendo de fome. Quem já passou por isso? Quem aqui já... Quem aqui nunca sonhou que estava tomando aquela Coca-Cola gelada, hein, Pedro? Quase trincar os dentes, mas acordou de manhã, estava com o quê? Sede, assim. Quem aqui nunca sonhou que estava, né, fazendo o número 2 lá, o número 1, né? O xixi é o número 1, né? E acordou de manhã, a cama estava molhada. Quem nunca fez isso? É verdade? Por que eu estou dizendo isso? O que nós queremos compartilhar hoje, meus irmãos, e a gente vai desbravar isso nas Escrituras, é que tem muito crente, que está vivendo um evangelho de fantasia. Tem muito crente que está achando que está com a barriga cheia. Mas quando vem segunda-feira, meu irmão, está morrendo de fome. E você vai perceber que quando Jesus disse, e a gente vai entrar nesse texto, só vou adiantar, em João capítulo 6, quando ele diz que ele é o pão que desceu do céu, quem dele se alimenta jamais terá fome, é porque você está achando que isso que ele disse é para encher barriga. E isso não é para encher barriga. Você vai ver que na história cristã, houveram cristãos que passaram fome, mas não de Jesus. Talvez de alimento físico, mas não de Jesus. E hoje tem muito crente que está enchendo barriga, mas está faminto. Tem crente que está enchendo de bebida, mas está morrendo de sede. E o texto de Isaías foi uma profecia para toda a eternidade. E nós vamos ver alguns elementos importantes que não só Isaías disse, mas que foram cumpridos no Novo Testamento. E eu quero que os irmãos me acompanhem. Uma das coisas que eu quero destacar com os irmãos, antes da gente ir para alguns outros textos, é que toda a história mostra, e a gente sabe muito bem disso, que todas as vezes que Deus se manifesta por meio do Kairos, nós já falamos que o Kairos é o tempo que Deus se move, quem percebe, ou quem vê, ouve, ou sente essa manifestação, não consegue mais ser o mesmo. Não consegue ser o mesmo. Algo passa na vida desse indivíduo. E toda a história mostrou isso. Mas mais adiante eu vou mostrar o que aconteceu com Jacó, lá no passado, o que aconteceu com Isaías e o que aconteceu com os cristãos da primeira igreja. E o que aconteceu com todos eles. Se não aconteceu com você, não tem jeito você ficar vindo aqui comer Bíblia. Não tem jeito. Você vai continuar passando fome toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo você vem aqui e acha que encheu a barriga e vai embora. Só que na segunda você está morrendo de fome. Isso é que Isaías está falando. Está claro para vocês que na Bíblia, toda vez que Deus se manifesta, é chamado de uma teofania. É quando o Kairos intervém no Cronos, algo acontece. Tá certo? Então olha só. Duas coisas acontecem de maneira prática, quando alguém percebe, ou ouvindo, ou vendo, ou sentindo a manifestação de Deus. Quem chuta? Quem quer arriscar o que acontece? São duas coisas de prática que acontecem. Tá, vou fazer a pergunta. A minha pergunta é, o que acontece que é de praxe quando Deus se manifesta e alguém percebe a manifestação de Deus? Essa é uma. Quebrantamento, essa é uma delas. E a primeira? Mudança de vida, sim. Mudança de vida é um resultado. Ah, desculpa, gente, perdão.
Querendo apresentar vocês três, desculpa. Yuri, Nereide e Valdo, né? Sejam bem-vindos, perdoa-me, ó. É porque a gente tá... É como se você já fosse de casa, então a gente... Sejam bem-vindos, viu? Esse aqui é seu Pedro, no final vocês vão conhecer ele. Né, seu Pedro? Com certeza vai cumprimentar vocês tudo. Ó, já cumprimentou, tá vendo? Beleza. Então, o Yuri falou que é mudança de vida. E é fato, porque a mudança de vida, Yuri, é um resultado do quebrantamento. Tá certo? Mas existe outro elemento que acontece, que é importante. Não. Hã? A metanoia é o processo. Uma explosão de alegria, né? Hã? Revelação, uma explosão de alegria. Revelação. Sim, a revelação é o meio. Tem, vocês vão entender isso no texto que a gente vai ler. O que acontece quando Deus se manifesta? Exato. Acontece duas coisas. Uma, o Pedro falou quebrantamento. Ou arrependimento. Tá. Essa é a segunda. E a primeira? Mas não é tipo temor meio horroroso? Consciência. Existe o processo da consciência. Mas consciência de quê? Quão miserável nós somos? Isso é arrependimento e quebrantamento. Consciência de quem somos? Deus, Ah, bom, ninguém é verdade. Pronto. Gente, é muito simples. Presta atenção nisso. Quando Deus se manifesta, a primeira coisa que a gente entende é quem Deus é. E por que é importante entender isso? Na psicologia, eu não gosto muito de falar dessas coisas, né? Apesar que eu falo, né? Tá na moda, né? Mas a psicologia entende que um dos maiores problemas do relacionamento humano é quando, só tomar como exemplo aqui, Rosângela, é quando eu me relaciono com a Rosângela e a gente, de repente, tem um problema de relacionamento. A psicologia entende que, ao me relacionar com a Rosângela, o ponto de referência é quem? Eu mesmo. Se o meu ponto de referência é deturpado, ou se eu não tenho noção de quem eu sou, como que eu vou avaliar a Rosângela? Erradamente, equivocadamente. Porque se eu não sei quem eu sou de uma maneira verdadeira, eu vou olhar para a Rosângela e vou julgar a Rosângela. Por que eu julgo a Rosângela? Porque eu sou a referência de julgamento. Por isso que pensa que cada mente, cada pessoa aqui tem um mundo à parte na cabeça. Se eu perguntar para o Valdo que chegou aqui hoje o que ele entende de mundo, eu tenho certeza que a resposta dele não é igual a do Renato, não é igual a do Pedro, não é igual a de ninguém. Porque cada um tem uma perspectiva do mundo diferente. Tá certo? E isso é fruto da queda humana. Um homem, quando cai, criou um problema. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que agora cada um de nós virou um Deus e cada um cria um Deus segundo a sua imagem e semelhança, que era o tema da idolatria que a gente falava. Mas por que eu quero destacar, eu quero reforçar isso? Se, de repente, agora eu tenho uma visão correta, verdadeira, bíblica de quem eu sou, como que eu vou olhar para a Rosângela agora? Diferente. Agora não existe mais um julgamento. Se é que a irmã cometeu algum problema, eu vou olhar com ela com outro olhar. Que olhar? Misericórdia. Beleza. Como que eu, presta atenção nisso, como que eu vou conseguir entender quem eu sou, então, se eu não entender quem Deus é? Esse é o problema da raça humana. Sabe por quê? Porque como cada um criou um Deus segundo a sua imagem e semelhança, com a cara do freguês, não importa quem que eu sou. Não importa pecado, não importa mentir, não importa nada. Não importa quando eu estou diante da palavra ficar de pé como um sinal de reverência. Não importa na hora do louvor da maneira como eu adoro. Não importa. Por quê? Porque o meu Deus é do jeito que eu quero. Por isso que, ao olhar as Escrituras, quando você realmente vê quem Deus é, por meio da revelação, como o Yuri mencionou, isso deveria trazer assombro, como a Stefani mencionou. Por isso que a primeira coisa, está anotado aqui, primeira coisa que nós reconhecemos é a santidade de Deus. É quem Deus é. E só assim nós vamos entender verdadeiramente quem nós somos. Não tem jeito. Vamos para o texto? Isaías capítulo 6. Vamos para Isaías. 6. Isso. 6, versículo 1. Eu vou ler o texto para os irmãos. Preste atenção. Olha o que aconteceu com o profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que aconteceu com Isaías? Ele viu. Ele viu. Tá certo? E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas.
com 2 cobria o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Irmão, é uma cena meio louca, mas aqui está o anjo. Ele tinha 6 asas, 2 cobriam os pés. E para cobrir os pés tem que cobrir as partes, né? Se é que tem parte íntima, né? Outras 2 cobriam o rosto, e outras 2 voavam. Fiz só um exemplo para vocês entenderem, né, o que está escrito aqui. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O que Isaías percebeu? Não. Que Deus é santo. Rapaz, é assustador o que Isaías viu. É tão espantoso o que Isaías viu, que agora a referência que Isaías tinha dele mudou. E sabe o que aconteceu com Isaías? É o que a gente vai falar durante todo o dia. Ele caiu em si. Sabe por que eu estou dizendo isso? Tem muito crente que ainda não caiu em si. Está vivendo um evangelho de fantasia mesmo. Ele criou um evangelho na sua cabeça. E olha o que aconteceu com Isaías. Então disse eu, Isaías, ai de mim. Ai de mim por quê, meu irmão? Meu Deus. Tô perdido. Desculpa a expressão, né? Não vou falar essa expressão, porque está gravando com respeito ao pessoal lá de São Paulo, mas eu tô lascado. Mas ele está lascado por quê? Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Sabe, irmão? Nós vamos falar muito aqui até o final, mas eu quero adiantar para vocês. Não adianta você querer inventar outro evangelho, como Paulo descreveu aos Gálatas, como se existisse outro evangelho. Mas que há uma tentativa de se criar outros evangelhos, a gente já está cansado de saber que existe. Aliás, nós estamos aqui porque exatamente nós cansamos da palhaçada e do circo que tem sido pregado lá fora. Segundo o desenho ou a forma como Deus utiliza para mudar a sua vida, como o Yuri falou, transformação de vida, não existe como você ser transformado se você não, primeiramente, não entender verdadeiramente quem Deus é. O assombro, como a Stephanie falou, a maneira como a gente deveria ficar aterrorizado se não passou na sua vida, pode ser que você não conheceu o Evangelho. Temor e tremor. Mas ao mesmo tempo, quando isso acontece, a consciência da sua condição também tem que existir. E por quê, meu irmão? Porque Deus jamais transformará uma pessoa que não se arrependeu. Deus jamais transformará um arrogante, um soberbo. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Por quê, meus irmãos? A pessoa humilde, ela tem uma consciência de uma total dependência de Deus. Amém, meus irmãos? E agora, na sequência do texto, eu quero mostrar algo que talvez tenha a ver com o que a gente vai falar hoje, mas é algo muito importante, porque tem a ver até com o que o Yuri mencionou sobre a revelação, porque aí é o meio pelo qual Deus vai utilizar. Sigamos o texto. Versículo 8. Depois de tudo isso que aconteceu, depois de eu reconhecer a santidade de Deus, depois de eu reconhecer a minha miserabilidade, depois de eu ter sido perdoado os meus pecados, e agora sim eu posso me relacionar com esse Deus que é santo,
Deus disse, depois eu ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A pergunta é, quem foi que fez a pergunta? A pergunta é, quem perguntou? Deus Pai. E quem respondeu? Deus Filho. Quem respondeu? Deus Filho. Eu aprendi na igreja evangélica que foi Isaías. Talvez você também aprendeu isso. Mas quem respondeu aqui não foi Isaías. Foi Cristo. Vamos para a evidência? Vamos para a evidência. Versículo 9. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Essa foi a profecia. Não se convertam e sejam salvos. Essa foi a profecia. Vamos para o cumprimento? Então vamos para o cumprimento. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 11. Vou ler a partir do 10 até o 12. Olha como é que foi. Vou contextualizar. Jesus estava contando parábolas. Nós já sabemos que no plano matemático, cadê o Nathaniel? Graças a Deus não está aqui para me corrigir. Nós sabemos que no plano cartesiano, fala isso? Uma parábola, ela tem duas incógnitas, é isso, Stefani? E uma verdade oculta. Por isso que Jesus falava por parábolas. Duas incógnitas e uma verdade oculta. Que só podia ser entendido pelo quê? E olha como é que está o texto. Quando Jesus ficou a só, os que estavam junto dele, com os 12, ou seja, não era só os discípulos, mas mais 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ou seja, Jesus, por que parábola? Não tem como você ser mais claro? Porque talvez, Jesus, se você for mais claro na maneira de falar, as pessoas vão entender melhor. Talvez, Jesus, o que os inteligentes, os fariseus, os reis da terra precisam é que você seja um pouquinho mais claro. Não tem como você ser mais claro para explicar para as pessoas? Por que você conta por parábolas? E aí vem Jesus e cumpre a profecia. Versículo 10. Versículo 11. E Jesus lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Por quê? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Sabe, meus irmãos, tem muito crente aí que está querendo fazer coisa que nem Jesus quis fazer. Tem gente que quer converter os outros de que jeito? É na marra. Você sabe que esse versículo é um dos versículos que mais traz descanso para um pregador? Sabe por quê? Porque não depende da minha capacidade de falar. Não depende da minha capacidade de ser eloquente. Não depende da minha capacidade de sorrir para você. E nem depende da minha capacidade de chorar para você. Não depende da minha capacidade, da minha história, se eu era assassino, bandido, homossexual, drogado. Não depende de nada disso.
A única coisa que Deus exige de um pregador é o quê, meu irmão? Fidelidade na mensagem. Por isso que quem prega e quem ensina, segundo o Evangelho, sofrerá o quê? Um dobro juízo. Eu estava numa igreja, antes de estar aqui com os irmãos, vocês sabem onde era, que eu me lembro que um mês antes da gente pedir para ser enviado para cooperar conosco aqui, eles fizeram uma roda e estava toda a liderança da igreja presente. E um dos irmãos lá, que eu amo de paixão, mas amo de paixão mesmo, é um irmão que nós temos muita estima. Da maneira como ele enxerga, ele fez uma pergunta, ele falou uma coisa para mim: Thiago, eu queria te pedir um favor. E estava todo mundo presente, a minha esposa estava nesse dia? Estava, né? E ele falou: não, Thiago, é porque eu queria te pedir um favor. Eu falei: ô meu irmão, qual o favor? É porque da maneira que você prega, está espantando o povo da igreja. Tem gente que vem a primeira vez e não volta. E eu, com muito respeito, eu queria pedir para você maneirar na maneira de pregar. E eu falei: não, meu irmão, sim. E ele é mais velho, ele é um senhor, eu entendo o senhor, mas eu posso te fazer uma pergunta? Ele: claro. O que eu prego está na Bíblia? Ele: tudo. Eu falei: então o problema é seu. Simples, velho. E ele olhou assim: como assim? Eu falei: é simples, velho. Eu não subo no púlpito mais para pregar. E eu faço questão do senhor subir. Sabe por quê? Porque o pescoço que está a prêmio é o meu, não é o seu, velho. É simples, velho. Se você não está gostando da mensagem, só você vem aqui na frente pregar, não vai ficar bonito te ouvindo. Lógico, não vai reter tudo que é bom. O que não é, meu irmão, você retém com Deus, porque aí você vai falar com Deus. Antigamente, pregar para mim era a coisa mais boa do mundo. Eu gostava de estar aqui na frente. Hoje começa a suar o sovaco. Começa a ficar lá em casa não querendo brigar com a mulher. Por quê? Porque eu sei que estar aqui à frente hoje não é qualquer coisa. Por isso, meu irmão, o que eu falei para esse irmão com muito respeito é simples. Se você não pode querer corrigir alguém que está compartilhando se você não está utilizando a Bíblia. Porque se você está acompanhando, porque qual que é a preocupação dele? E a preocupação dele é válida. São as pessoas. E eu me lembro que a última pergunta que eu fiz nessa comunidade foi: na opinião de vocês, o que é mais importante? A mensagem ou as pessoas? O que vocês acham que eles responderam? As pessoas. E eu falei: sabe, meu irmão, de onde eu venho, de onde eu tenho visto e ouvido, tem dito que o que é mais importante é a mensagem. Na época está investindo aqui. Isso aí é mensagem, não tem pessoa. E outra coisa, seu Pedro, o problema é que para quem pensa assim, eles acham que a mensagem é um conjunto de letras sendo escrita. A mensagem é uma pessoa. A mensagem é Cristo mesmo. Por isso que quando a gente anuncia o Evangelho, a gente anuncia o próprio Cristo. Esse texto que nós lemos aqui de Marcos 4 se cumpre todas as manhãs quando você abre a boca para alguém. Jesus em pessoa apresenta e fala assim: não quero que esse cara entenda. Não, eu quero que ele entenda. E eu quero que ele creia, e eu quero que ele seja salvo. Porque se você tiver uma outra tradução para esse versículo aqui de Marcos, você pode me dizer. Porque Isaías, quando está escrito em Isaías 6, quando Deus pergunta a quem enviaremos, não foi Isaías que respondeu. Foi o próprio Deus que respondeu. Eis aqui, Pai, envia-me a mim. E aí fala que é interessante porque o que ele segue no texto aconteceu quando Jesus foi interrogado. Jesus falou: não, eu vim cumprir o que Isaías falou, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam, para que não creiam no seu coração e sejam salvos. Sabe, meus irmãos? Pode falar. Eu acho que das coisas que mais me impactou quando eu recebi a verdadeira mensagem, porque assim, foram anos de igreja acreditando em algumas coisas e a gente lia e realmente parecia ser aquilo, né? Quando os nossos olhos são abertos, a gente consegue realmente enxergar o que você está falando. Então, o que mais me impactou foi aquele desenho que coloca luz e trevas. Sim. E dentro das trevas, as pessoas dividem Criaram. luz e trevas. E a gente realmente acredita que a gente está na luz. Sim. Mas é aquilo que a gente criou. Exato. Vou pegar essa frase que essa mulher maravilhosa acabou de dizer. Ah, mas não. Você é bonita, hein, moça? Eu sou mais a minha, né? Explica que eu sou esposa. É minha esposa, viu, Val? Ele ficou olhando, né? Não tem problema. Mas, não, explicar porque senão fica... Não, e quem tá gravando, imagina esse book sentindo a edição, né, velho?
Eu não sei como, A Dani- mas é a esposa dele. Não sei, não, bicho, Deus é fiel, ué. Não tá falando tempo do... É verdade. Mas olha só, o que é importante entendermos nesse texto, o que a Ieda falou, que o homem criou uma realidade para ele. O homem criou uma fantasia. O homem criou, Isaías 29, o comecinho do texto nós lemos aí, o 29:8, é o cara que sonha que está comendo, mas acorda, está morrendo de fome. Isso. Beleza. Oi, pode, claro. Isaías não é, porque tipo, também não é figura e profecia para o tempo e também para o futuro? Depende. Esse caso não. Nem todas as profecias foram realizadas no tempo presente e futuro. Por exemplo, Isaías, quando narra 53, ele narra sobre a morte e a crucificação de Jesus. Não se deu naquele tempo. Se deu 600 anos depois, com Jesus sendo morto na cruz do Calvário. Nem todas, mas algumas sim. E aqui não é figura, que é só... Sim, pode ser que Isaías saiu, e como ele fez, e ele apregoou o Evangelho. Que no caso não era o Evangelho, mas não na perspectiva que nós temos hoje. E pode ser que alguns se arrependeram, e pode ser que outros não se arrependeram. A história mostra isso. Tá? Não tem problema, mas tudo isso é uma figura. Como nós já mencionamos, que o Antigo Testamento é uma figura para o cumprimento, que é Cristo. Todas as coisas apontam para Cristo. Mas que pode ter acontecido sim, como aconteceu no tempo de Isaías, certo? Mas te dei um exemplo de Isaías 53 que não aconteceu no tempo de Isaías. Aconteceu 600 anos depois, com Jesus morrendo na cruz do Calvário. Tá confuso que ele tá falando eu no primeiro, sabe? Tocar toda consequência aí. Mas a própria compreensão do texto, se não tiver revelação, não tem jeito de entender. Por quê? Porque é muito doido. Pensar que cada versículo, cada vírgula, cada espaço nas escrituras foi pensado por Deus. Você imagina. Aí o cara fala assim, nossa, mas até as coisas ruins? Até as coisas ruins. Se eu não me engano, é Isaías 45:7. Está escrito, eu, Senhor, faço todas as coisas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu faço a luz e crio as trevas. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Isso não quer dizer que Deus promove o pecado. Isso não quer dizer que Deus está de acordo com os meus pecados. Não é isso que está dizendo o texto. Está falando que Deus é soberano. Eu formo a luz e crio as trevas, mando as bênçãos e as maldições. Eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Todas as coisas. Por que ele está dizendo isso? Por isso que Romanos capítulo 8 está escrito, porque é 8 mesmo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Estou desempregado, não é de Deus. Estou enfermo, não é de Deus. Essa foi a religião que você aprendeu, meu irmão. Porque na Bíblia não é assim que funciona. Se é que você realmente é um filho de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. E segundo Jesus, Deus ama disciplinar a quem é dele. Os filhos bastardos passa largo. Mas quem é de Jesus é diferente. Por isso tem muito crente olhando a grama do vizinho. Hein? Nossa, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Esse foi o problema de Israel, gente. Israel ficava olhando a grama de quem? Dos vizinhos. Ele ficava, aí de repente começou a olhar as gramas, depois começou a olhar as mulheres. Falou, não, as mulheres de lá é mais bonita. As nossas mulheres usam muita roupa. Aí começou os problemas. Nossa, lá eles têm um jeitinho diferente, porque eles vão para a igreja, mas depois vão para a baladinha. Eles vão para a igreja, mas dá uma pitadinha no final. E aí, meu irmão? A igreja de hoje não mudou nada. Não mudou nada. Não tem vida consequente. Está tudo certo. Assim como os israelitas, os judeus, os fariseus, tudo isso, nós também, de alguma maneira, estamos vendo a mesma coisa. E a gente esquece os princípios eternos de Deus, de uma maneira prática. E nós vamos falar mais adiante. Mas ficou claro para vocês que quem disse eis-me aqui foi Cristo? Só tem Pode. uma passagem em Lucas 24, 27. Pode ler, Josi. Fala assim, aí é uma passagem que descreve Cristo conversando com os discípulos. Ok. Tá? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Olha só. Então o próprio Cristo falando para os discípulos que Tudo convergiam para ele. apontava para ele. Não, e quando a gente estudou a questão do Logos, lembra? É assustador entender isso. Qual o versículo, Josi? Lucas 24,
Lucas 24, 27. Agora, eu quero fazer uma pergunta para a gente continuar. Por acaso pode, presta atenção nisso, por acaso pode uma pessoa ver a manifestação de Deus e permanecer o mesmo? Pode alguém ser atropelado por um caminhão e permanecer do mesmo jeito? Vamos ver o texto. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. Olha só, João capítulo 6 está no contexto, vou explicar o contexto para a gente não ter que ler todo o capítulo, é um capítulo bem extenso. Mas está no contexto que Jesus, logo tinha saído da situação que João tinha sido decapitado, entra o capítulo 6, Jesus está lá com seus discípulos, de repente aparece uma multidão com fome. E o mais legal é que Jesus pergunta para o discípulo, o que nós vamos fazer? Aí você vai ver que no versículo 6, não, versículo 5, então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dares de comer? Mas dizia isto, versículo 6, para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus perguntando para o seu discípulo, e aí, você tem alguma ideia? Tem alguma ideia? Sabe? Jesus continua fazendo isso o tempo inteiro. Ele não parou de fazer isso. E nós vamos perceber no final da nossa mensagem. Então, Filipe respondeu, olha, não lhe bastaria 200 denários, ou seja, nem com 200 denários dá como resolver. Por que não dava para resolver? Porque era 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, estava cheio de gente. Agora, para pensar, se você de fato quisesse revolucionar o mundo, se você de fato estava aqui para converter o máximo de pessoas, você não seria interessante começar com uma igreja de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Talvez é o que você pensaria. Talvez você ia falar, rapaz, vou fazer um negócio aqui para revolucionar. E Jesus fez isso. E não se esqueça que como Cristo é o Logos encarnado, a segunda pessoa da Trindade, o Logos, que é o Criador de todas as coisas, como está narrado em João capítulo 1, ele entrou em atuação. E todo mundo sabe o que ele fez. Precisamos ler, vou ler alguns versículos para a gente pegar a sequência. Mas a gente sabe que no versículo 14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A pergunta é, eles viram? E eles viram o que, Pedro? Só que eles chegaram como profeta. Irmãos, eles não viram o que Isaías viu. Esse é o problema. Sabe o que eles viram? Eles viram 5 pães e 3 peixes. Multiplicar de uma tal maneira que sobrou 12 cestas de cada coisa. É isso que eles viram. Certo? Eles viram onde chegaram. Mas a pergunta é, viram o milagre? Viram. Sabe o que é isso aqui? Por isso que João 3, Jesus conversando com Nicodemos, ele disse, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Aí o cara falou assim, peraí, ué, como assim? Por acaso pode um homem entrar por dentro do ventre da sua mulher, da sua mãe, e nascer de novo? Tirando o saco a cara de Jesus. E Jesus nem titubeou, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Uma coisa é ver, outra coisa é entrar. O que nós precisamos definir aqui até o final é se você só viu. Porque entrar é outra história. Não, Tiago, mas se vê, a maioria entra. Vamos ler o João 6 ainda? Você vai ver que a maioria não entrou. Esse foi o problema. Vamos lá. Vamos ler o verso agora. Peraí. Cadê aqui? Verso 27. Não, vamos ler o 26. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo,
Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Verso 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Irmãos, versículos anteriores, os caras ficaram impressionados com o que Jesus tinha feito. Tanto é verdade que Jesus, no capítulo 6, fala que antes aqui ele tentou sair de perto da multidão, porque a multidão queria fazer dele o quê? Um rei. Vai, bicho, vamos falar a verdade? Você trabalha para quê, Pedro? De maneira mais objetiva. De que maneira mais objetiva? Pronto. Ué, encontramos um cara que dá comida. Vai precisar trabalhar? Não vai. Vai precisar ir para a igreja? Não vai. O que eles queriam, Pedro? Eles queriam ficar de boa. De boa. Foi que Deus disse sobre o povo de Israel no deserto. Que comeram, se fartaram e depois saíram para se regalar, né? Essa palavra regalar é fazer sexo. Está escrito lá. E vem Deus e fez o quê? Só em um dia. Quase 30 mil pessoas. Em um dia, pá, morreu todo mundo. Só um parênteses aqui. Deus chamou o crente ao trabalho. Se você quer vir com um papo de preguiça para Jesus, não serve. Olha quem Jesus chamou para andar com ele. Nenhum estava à toa cozinhando peixe. Todos estavam trabalhando. Não tem desculpa. Ah, Tiago, tá difícil o emprego. Bicho, tem muito terreno para capinar. E tem muito trabalho a ser feito. Só você que não viu. Não, só você que não viu. Mas tem. Tá certo? Beleza. De repente os caras entrou numa crise. Falou, não, peraí. Você está se achando demais, Jesus. Porque o nosso Deus, presta atenção nessa expressão, o nosso Deus alimentou nossos pais no deserto. E fazia cair do céu o quê? O maná. Você vai ver a sequência do texto. Por que você acha que eles falaram o nosso Deus? Por quê, meus irmãos? Não, eles não tinham nem ideia de quem Deus era. Porque quem vê o pai, vê o filho. Esse é o problema. E sabe, meus irmãos, quando o cara fala o nosso Deus, ele está se referindo, eu criei um Deus para mim, que não é parecido com você. Tem muita gente que chega diante do Evangelho, diante de Cristo, e fala, não, esse não é um Deus que eu acredito, não. Eu creio num Deus de amor, sabe? Eu creio um Deus que ama tantas pessoas, tanto, que não importa o que elas façam, não importa o que elas dizem, Ele é amor. E nós já explicamos aqui, até vou explicar para os irmãos um conceito que a gente explica aqui, Val, que quando a gente fala que Deus é amor, e nós cremos que a Bíblia, quando fala Deus é amor porque Ele é amor, Deus não é amor por nossa causa. Porque se toda a raça humana deixasse de existir, Deus seguiria sendo amor? Sim ou não? Sim, Valdo? Sim, sim. E por quê? Não, porque você não é a causa do amor de Deus. É simples assim. Deus é amor porque Ele é amor. Ele é a essência do amor. É como se Deus olhasse e falasse, não tem outra forma de não ser por amor. Porque Ele é amor. Agora, Deus é ira? Não. Hã? Sim ou não, ira? Mas Ele não é ira. A ira é uma manifestação voluntária da sua santidade. Nenhum versículo na Bíblia você vai encontrar que Deus é ira. Mas Deus se ira, mas Ele não é ira. Por isso que Jesus disse em Tiago, a palavra de Deus diz em Tiago, irai-vos, mas não pequeis. Não é irai com seu irmão não, viu? Que o cara pensa assim, eu posso irar com meu irmão. Não, irai-vos com a sua condição. Irai-vos com o seu pecado. Irai-vos com a sua vida torta. É isso que você tem que se irar. Mas não. Eu me agrado dessa vida e me iro com meu irmão. Né? E olha só. E Jesus
disse no versículo 32 que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. E ele, Jesus, era o pão que desceu do céu para alimentar todo faminto. E quem dele comer, jamais terá fome. O problema, meus irmãos, foi o seguinte, que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estavam vivendo um mundo de fantasia. Que de repente, viu um cara que enchia a barriga e criou para eles o quê? Uma falsa realidade. Já entendemos. Todo mundo de acordo? Rapaz, foi o acordo mais rápido que eu já deve ter conseguido nisso. Todo mundo de acordo aqui que ele é o mesmo. Pronto, você é o cara. E a Bíblia mostra que Jesus, não é que ele mudou o discurso, ele revelou o discurso. Ele aprofundou o discurso. E ele começou a explicar que tudo aquilo no passado era apenas uma figura que apontava para o verdadeiro pão, que é ele. E no final do versículo, gente, eles querem matar Jesus. Que povo difícil. Desculpa, assim, as mulheres, mas parece casamento isso aqui. De manhã te ama, à noite quer te matar. Não é? Muito parecido. Mas foi o que aconteceu aqui, ó. No versículo 36 em diante. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Por isso, Yuri, eu disse, pode alguém ver uma manifestação de Deus e permanecer o mesmo? A manifestação, eu entendi errado. Não, tudo bem. Mas o que você falou também tem sentido. Porque quando eu vejo a identidade de Deus, Exato. aí é outra coisa. Exatamente. Por isso que o que a gente quer mostrar aqui, no texto de Marcos e também no texto de Isaías, que o que Isaías viu, o que os 12 apóstolos viram, e a multidão de crentes que foram feitos naquela época viram, você precisa ver também. Porque senão você nunca vai sair desse mundo de realidade que você criou. Mas é parte de Deus. Né? Exato. Deus quis que você Exato. você viu. Mas a minha intenção aqui com vocês, meus irmãos, é trazer uma consciência para vocês. Que você pode estar enganado. Então, mas só uma pergunta. Pode falar. No 37, tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma estarei fora. Exato. E diante do que ele acabou de comentar, a ideia, perdão. Pode falar. Não se preocupa, pode falar. Mas a ideia é calvinista? Não, Não? não é calvinista. Nós aqui não somos calvinistas. E nem arminianos. Ah, nenhum dos dois. Nós somos bíblicos. É onde então? Quer ver uma coisa? Só para te explicar isso. Abra sua Bíblia em Filipenses 12, 13. Filipenses 2, 12, 13. Pra você entender como que a gente pensa. 12, 13. 12. 2, Filipenses 2, versículo 12 e 13. Pode ler, por favor. Ó, presta atenção na leitura do Yuri. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Só um minuto, o Yuri. Alguém tem uma versão diferente da do Yuri? Como é que tá a sua? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Yuri, o que você entende desse versículo? Só o primeiro 12. Primeiro que é um processo de salvação, né? Tá, mas Paulo está falando com quem? Contexto. Com a igreja. Com a igreja. Não é com o mundo, certo? E ele fala um verbo. Tem um verbo aí que na sua está operai, na Renata está desenvolvei. A pergunta é, o que Deus está querendo dizer com isso? Que não é salvo para sempre, que não sei, pode. Olha só. O texto aí, Yuri, está falando de responsabilidade. O que nós vamos tratar aqui nessa igreja, e você vai ver do início até o último dia que o Senhor permita você estar conosco, nós sempre vamos tratar da responsabilidade humana e a soberania de Deus. Porque o versículo 13 fala da soberania agora. Leia o versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Pronto. Então, assim, ó, Paulo falou o seguinte: meus irmãos, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, responsabilidade. Sabe o que é, Yuri? Ninguém vai chegar no céu com 38 apontado na cabeça. Você vai, eu tô mandando que eu sou Deus. Se não for, eu te mato.
Você tem uma ideia disso, não? Você acha que Deus vai agir dessa maneira? Você acha que vai? Não. Certo? Mas aí Deus fala assim, mas fica tranquilo, porque sou eu que efetuo em vós tanto o querer quanto efetuar. A pergunta é, Yuri, Deus coloca no meu coração o desejo, o querer efetuar. Pode eu não querer efetuar? Segundo o quê? Segundo a liberdade que Deus me deu. Entende, Yuri? Por isso nós não somos nem calvinistas e nem arminianos, só por causa disso. Porque quando a gente vê os irmãos que creem no calvinismo, eles creem na responsabilidade, mas não da maneira como a Bíblia escreve. Porque eles creem que uma vez salvo, salvo para sempre, segundo a Tulipe lá. Mas quando você olha para os arminianos falam, não, Deus já fez tudo, agora eu faço o resto. Então, como eu que faço, eu que determino, então agora eu também sou que... Por isso que se você ler o 12 e o 13, entra em parafuso o arminiano calvinista aí. Aquele versículo te deixa o pregador em paz. Exato. Exatamente, Yuri. Por isso que eu não estou aqui querendo convencer você de alguma coisa. Eu estou aqui para quê? Passar a mensagem. Pregar o evangelho. Por isso que, para nós, pregar o evangelho não é para que todos se arrependam, mas para que muitos se tornem indesculpáveis diante de Deus. Vocês três e os restantes demais, quando sair daqui, a única coisa que você vai ter que me acusar é o quê? Nossa, que cara grosso. Que cara sem educação. Mas a minha preocupação vai ser o seguinte, de você não sair daqui e falar, esse cara não é bíblico. Porque se você falar que esse cara não é bíblico, nós vamos gastar aqui a noite inteira para você me convencer de que a Bíblia está falando outra coisa. E vou te falar uma coisa, minha mulher está aqui, é testemunha. Ela sabe que eu fico. Sabe por quê, meu irmão? Eu não quero dar margem para que eu esteja enganado também, véio. Ou eu não posso estar enganado? Ah, claro que eu posso. Por isso que a mensagem de hoje, e a gente está só na introdução, nossa, pior que é só a introdução. Mas enfim. Não assusta. Por isso que é importante a gente entender que é muito sério, tem muita gente enganando a si mesmo. Diluindo a mensagem. Tem muita gente que está 20 anos sentado na cadeira de igreja e está enganado. Entende, Yuri? Tem muita gente por aí que está achando que crê no Deus da Bíblia. Na verdade, ela criou uma Bíblia com o Deus dela, mas não é o Deus da Bíblia. Gente, isso deve ser uma advertência para nós agora. O povo que se chamava pelo nome de Deus, como ficou conhecido no Novo Testamento? Era um povo que chamava judeu. Os judeus foi o povo que Deus separou lá do Egito para falar assim, esse povo aqui é meu. Esse povo aqui me representa. Esse povo aqui é meu embaixador na terra. Esse povo aqui é a luz dos gentios. Nesse povo aqui eu vou me manifestar. Beleza? Beleza. Quando chega a encarnação, quando Deus chega, porque eu lembro do Billy Graham falar uma frase muito bonita, que os caras ficam impressionados como pisar na lua. Você devia ficar impressionado que Deus pisou na terra. Isso aí ia ficar impressionado. Não é que você pisou na lua, não. Aliás, tem muito crente no mundo da lua, né? Mas assim, não importa. E aí, olha só. De repente, quando Jesus ficou na frente dos caras, assim, ó, sou Deus. Os caras falam, meu Deus não é assim, não. Meu Deus não é feio igual você. Porque Jesus era feio. Está na rádio, não havia nele formosura nenhuma. Não, meu Deus não é pobre igual você, não. Meu Deus não é filho de prostituição, não. Já viu isso no texto? Quando fala lá em João? Fala que Jesus era filho de prostituição, porque Maria ficou grávida sem ter relação sexual. O nosso Deus não vai para a cruz igual você está aí, não. Pois é. E eles não viram. Por isso, tem muita gente que conhece Jesus, mas não conhece o Cristo. Por que você acha que a Bíblia parece Jesus, vírgula, o Cristo? É porque tem gente que só lê até a vírgula. Não vi ler depois da vírgula. Só que o problema é que para ver depois da vírgula, você precisa de quê, meu irmão? Que Deus decida. Veja. Lembra quando Jesus ressuscita? Rapaz, isso é muito louco. Jesus ressuscita, acontece um monte de evento, mas teve um para mim especial, 2 discípulos que andou, comeu, dormiu, viu, tudo. Indo para Emaús. Sabe o que significa Emaús? Caldas Novas. Sabia disso? É, ué.
Não, eu estou exagerando, porque Emaús era uma cidade de águas termais. Era uma região turística. Era, os Caldas Novas. Aí, olha só, imagina a cena. Tá eu e o Haroldo. Indo pra Caldas Novas. Eu e o Haroldo. E os caras estavam assim na conversa. Aquele Jesus. Tá desse jeito no texto. Aquele Jesus. Pois é. Tava bom demais para ser verdade. Era muito milagre para ser verdade. Era muito pão para ser verdade. Era muita conversa boa para ser verdade. Era noites incríveis juntos. Era maravilhoso ir para a igreja. Nossa, mas como é bom. Maravilha. Mas de repente o cara entrou numa de cruz. Tá fora. Vamos para Emaús? Vamos. Imagina a conversa. Rapaz, chega lá, nós vamos entrar naquela água, esquecer os problemas. Sabe o que eu estou precisando aqui na igreja? É esquecer os problemas, sabe? Sabe, eu acho que a melhor coisa que a gente faz na vida é ir para Caldas Novas. Por quê? Eu vou enfrentar essa igreja que falando de cruz, de morte, de sangue. Tô fora. Gente, é assim ou não é? Só que aí, de repente, entra um cara na conversa, que é Jesus, Cristo ressuscitado. E os caras, Jesus, e aí, como é que vocês estão? O que tá rolando aí? Vai, só você não sabe. Não, e os caras já começaram a fofocar. Você imagina o problema? Você não tá sabendo, não. Conta você, Haroldo, conta você. Não, conta você. Tá bom, eu vou contar, eu gosto de falar mesmo. Aí, imagina a cena. Imagina a cena. E aí eu acho que o papo tava tão bom que os caras deu uma de crente no final. Falou assim, pode você vai? Não, dorme com a gente aí. Vamos hospedar alguém, né? Vai que isso é cristão, né? Aí sentaram com o cara. E eles olhando, batendo papo, não sei o que, e aí tal, Jesus faz só assim com o pão. E Jesus, não eles, Jesus decidiu, não eles, que eles podiam ver. E eu sou, cara do céu, esse é Cristo. E o que os caras fez? Vão vazar para Jerusalém, rapaz. Esse negócio de Emaús nada, vamos embora. Que bom que Jesus fez isso, sabe por quê? Tem muita gente precisando voltar para Uberlândia. Tem muita gente precisando voltar para Cristo. Tem muita gente precisando acordar de um mundo de ilusão que ele criou. Porque o que você está achando que está vivendo é o Evangelho e não tem nada a ver com o Evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Sair de Emaús para Jerusalém significa você sair do bem bom e ir para a morte. Porque é o que os discípulos estavam enfrentando em Jerusalém. O seu Deus, o seu rei maravilhoso, foi para a cruz. O pior estilo de morte que existia na época. Mais humilhante, mais depravado, mais inconsequente que podia ter. Era a morte de cruz. Bicho, eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui nosso irmão Paulo, que hoje está lá no Chile, lá com as congregações lá. Deus abençoe, né, Michele? Michele está em paz, está feliz, está mais rejuvenescida. Olha só, vou dar um exemplo hipotético. É como se nós, hoje, que nós temos um estímulo pelo nosso irmão Paulo, que é o nosso irmão mais velho, que tem nos ensinado, de repente a gente descobre que o Paulo é desculpa a expressão, é um pedófilo. Você ia ficar com vergonha? Eu ia ficar com vergonha. Eu falo do Paulo para todo mundo, que ele é meu irmão, que ele prega o evangelho direitinho, que é um homem que ama a esposa, que cuida da família. Depois você descobre que ele é pedófilo. Você ia convidar alguém para vir nessa igreja, meu irmão? De jeito nenhum, nem eu. Foi mais ou menos o que aconteceu com Jesus. Os discípulos ficaram com vergonha. Qual a evidência? Se trancaram numa casa. Imagina a tranca lá, Juliana. Eles botaram aqueles negócios de porta, enfiaram os móveis na porta, falaram, pelo amor de Deus. Vai que eles acham que nós é um deles. Vai que acham que nós somos um de Jesus. E tem muita gente no trabalho como agente secreto, viu? Com vergonha de Jesus. Com a evidência, você não abre sua boca. Você não se compromete com a mensagem. Você não está nem aí com a mensagem. Nós cantamos aqui, quero te amar mais, Senhor. Você quer amar de verdade? Abra sua boca, sabe por quê? Jesus disse, aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Quer uma ordem? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Foi o que Jesus disse em Mateus 28. Se você não está fazendo isso, você não ama Jesus. Você pode falar o que você quiser para mim, você pode vir com a Bíblia que você quiser, mas é o que a Bíblia diz. Ah, mas sabe o que é, Tiago? No meu trabalho eles falam que não pode falar. Pois é, meu irmão. O mundo inteiro fala que não pode falar o evangelho. Ou você acha que é só no seu trabalho?
O mundo que Jesus viveu na época não podia ouvir a mensagem. Tanto é verdade que mataram ele, ué. Mataram mais de milhões de cristãos em toda a história. Por quê? Porque pregaram o evangelho. E você e eu não quer se comprometer, não quer sujar a barra da calça. E você quer cantar que ama Jesus? Você nem abre a boca. Não tem jeito de você amar. Esse é o tema da mensagem de hoje. Um evangelho de fantasia. Um evangelho de mentira. Que você está vivendo e eu estou vivendo. E é triste pensar isso. Sigamos. O enfoque que eu quero dar aqui, no texto, na mensagem, não é daqueles que não viram, não ouviram, não creram. O meu enfoque é para aqueles que viram, que Deus permitiu ouvir e que Deus permitiu crer e que permitiu ser alcançado. Esse é o nosso enfoque. Porque se você não viu, não tem outro jeito, meu irmão. Você tem que ver primeiro. Agora, se você viu, você está com um problema. Sigamos o texto. Uma das coisas que a medicina descobriu recentemente é que a parte do cérebro que é utilizada para distinguir realidade de imaginação é a mesma. Ué. Sabe quando você está imaginando? Por exemplo, você está assim, nossa, se eu ganhar na Mega Sena, o que eu vou comprar? Isso é imaginação. É a mesma parte do cérebro que você está usando para falar se eu sou pobre. Não, estou dando exemplo. Só quero mostrar para vocês um exemplo prático. O cérebro humano, a parte que utiliza para a imaginação e para a realidade é o mesmo. E qual que é o problema disso? Exatamente. Tem muita gente vivendo uma falsa realidade. Esse é o problema. E principalmente dentro daquilo que se chama igreja. Olha só. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao 7. Leamos. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao 7. Olha a advertência que Paulo escreve aos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Pode ler, Haroldo, por gentileza. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas os estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Olha só, Paulo está dizendo o seguinte, tá vendo essa igreja aqui? Tô. Vai chegar uns caras aqui, uns sextas-feiras, sabe que é sexta-feira? Que cara não se compromete, só vem na sexta. Vai chegar uns sextas-feiras aqui e vai começar a dar uns palpites. Vai dar umas opinião. E sabe, meu irmão, toda opinião e palpite é bem-vindo, desde que seja bíblico. Sabe por quê? Porque pode ser que eu e você, pela capacidade que nós temos, podemos criar um mundo de fantasia. Isso Paulo chamou de um outro evangelho, se é que existe outro. Tá certo? Paulo deixa claro, não existe outro. Estão achando que tem outro, mas não existe outro. Então, meus irmãos, eu não quero falar tanto da questão do poder ou não abandonar o evangelho. Eu quero tratar da atitude, presta atenção, da atitude que nós temos de abandonar. Não do fato abandonar, mas o que passa na nossa cabeça de abandonar ou não o evangelho. E aí, se eu pudesse intitular essa mensagem, se eu pudesse fazer isso, que não existe isso, mas eu chamaria essa mensagem com a alta capacidade de se enganar que o homem tem. A hora que você falou de realidade, eu estava lendo aqui, eu entrei rapidinho para ver o que Sim. você falou. E realmente, os últimos estudos têm mostrado do céu. Nossa, amor, você quase me desmentiu em público, hein? Ufa. Não, só vai dar o parecer mesmo. Te amo, amor. Só não faça coraçãozinho que eu tô com o tablet na mão. O cérebro não diferencia a realidade de imaginação. Se estamos imaginando um objeto, uma sequência de neurônios e de padrão de disparos vão criar uma representação. Aí fala um monte de coisa, no final fala
fala que a conclusão é que para você tornar uma coisa realidade, se desejar uma mudança, você primeiro imagina, porque aí você cria uma realidade e alcançar o seu objetivo. Tanto que isso é perigoso, porque aí se a gente imagina uma coisa, a gente Aqui, ó. começa a acreditar isso. Não, mas... Amor, eu podia encerrar a mensagem com isso aí que você falou, mas tá, vamos continuar só porque eu gastei esse tempo todo preparando, vou terminar agora. Olha só. Essa aqui é uma teoria criada, uma teoria americana, que faz sentido. Que fala que o ser humano, ele pensa. O que distingue ele de outros animais é que ele pensa. O pensamento dele gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Aí vem os coach. Coach trabalha só isso aqui. Eu odeio coach, tá? Que fique bem evidente. Mas olha só. Aí chega a Stephanie e fala assim pra ele, eu não tô gostando do resultado, eu quero melhorar, eu quero ganhar mais dinheiro. Quero ganhar mais dinheiro. Você não é coach não, né, Yuri? Graças a Deus. Fala que eu sou, mas ou não. Aí, o cara quer ganhar mais dinheiro, quer melhorar minha vida, não sei o que, não sei o que. O que geralmente as pessoas fazem é mexer na ação. E aí ele muda a ação e não muda o resultado. Mas a única maneira, segundo os especialistas, de mudar o resultado é mudar o quê? Não. A sua forma de pensar. Se você não muda o seu jeito de pensar, seu resultado sempre vai ser o mesmo. Aí vem Jesus e fala assim, ó, pensamento só tem um jeito de mudar. O que eu quero mostrar pra você, você conhece essa palavra, né, Yuri? Já ouvi, mas Já? Não, porque senão... Exato, isso. Então, mudar de mente. Arrependimento na Bíblia não é quando você chora, é quando você muda. Tem gente que tá achando que é chorar, mas a palavra arrependimento é metanoia. O que acontece? Eu fiz uma pergunta pro Paulo, antes do Paulo viajar. Falei, Paulo, eu tenho chegado à conclusão que existe uma falsa metanoia. E o Paulo falou, realmente. Porque é uma metanoia que não encarna. Não é uma metanoia que muda de vida, como você falou lá no início, Yuri. Por isso que esse aqui tem sido um problema dos crentes. Tem muito crente que está passando por uma falsa metanoia, mas não muda. Não, exatamente. Exato. É de acordo com o que eu penso. Agora a pergunta é, Yuri, como o pensamento forma? Esse aqui que é o mais legal. Fala pra mim como que o pensamento forma. Alguém chuta? Como o pensamento forma? Isso. Lembra que eu tenho estudado sobre o pensamento lá, lembra? Tô admirado. Como é que forma o pensamento? Conta pra gente o seu sabe. Revela, pai, revela. Você já me falou isso. Já tô o quê, né? Eu tô dando. Depois fala eu. Calma. Um pensamento é formado pelo que eu ouço, pelo que eu vejo e pelo que eu experimento. Vou dar um exemplo prático. São seus pais, Yuri? São, né? Faz tempo. Olha só. Quando eu era pequeno, vou dar um exemplo para mostrar o que eu estou falando disso aqui. Ó. Eu dei esse exemplo 10 vezes, eu vou dar de novo porque eles não ouviram. Quando eu era pequeno, Yuri, a minha mãe, ela tinha uma forma de pensar. Ela dizia que todo mundo que tinha dinheiro era avarento e mau. Então ela estava fazendo o quê? Falando. O que eu via? Minha mãe desprezando toda pessoa rica que chegava lá no negócio do meu pai, minha mãe virava a cara pros caras. Porque ela falava assim, eu odeio esses ricos. Ela falava assim pra mim. Agora, hoje eu já sei que a vontade dela era ser rica, mas assim, na época eu pensava assim, deve ter razão, né? E o que eu experimentei? Eu tive um amigo, nessa rua que eu nasci, chamava Hermano. Ele era filho de um cara mais rico da cidade lá. E ele era o pior amigo que eu tinha. Fazia maldade comigo, fazia um monte de coisa lá. Ou seja, isso aqui formou o que, Yuri? Um paradigma. Um argumento muito bem elaborado, mas leva ao erro. Isso é paradigma. Certo? Beleza. Meu pai, o que meu pai falava? Agora o seu Pedro vai entender por que eu sou assim, viu, seu Pedro? Você vai me perdoar agora. Agora é a hora do perdão. Eu estou abrindo coisa aqui que ele não sabe. Meu pai dizia, dinheiro foi feito para quê, gente? Para gastar. E quem junta dinheiro é avarento. Quem junta dinheiro não merece viver. Porque dinheiro foi feito para a gente aproveitar. O que eu via? Meu pai era pobre, nós era sócio do clube mais chique da cidade, nós gastava R$2.000 por mês de picolé nesse bar. Era o que eu via. Era o que eu aprendi. O que eu experimentei? Rapaz, todo o dinheiro que eu ganhei, minha mulher sabe. Minha mulher esses dias jogou na minha cara, rapaz, dá raiva, mas é verdade. Quando eu casei com você, até conta sua eu paguei. Eu falei, putz, é verdade
E ela falando aí. Não, e ela fala com a mãozinha assim, ó. Mas foi. Eu não faço essa dancinha. Beleza. Olha onde que nasce o problema. Chega o Tiago, que foi formado aqui. Eu penso que dinheiro é o quê, gente? Pra gastar. E eu dava um jeito de gastar, e Ieda sabe disso. Eu dava um jeito de jogar isso pra fora. Beleza? Chega o Tiago, conhece o Pedro. Não, sério. O seu Pedro é um cara extremamente econômico, organizado com as finanças. Chega o Tiago na vida dele. Pergunta pra ele o que foi a vida dele depois de Tiago. Nós tá rindo, olha só, a gente tá rindo, mas é porque o seu Pedro, naquilo que ele alcança, ele vai olhar pra mim e acha que eu sou um louco, que eu sou quem gasta dinheiro é desorientado, não é organizado, não merece nem ter família. Não tô falando que ele falou isso, mas quem é assim pode pensar assim. Como eu, que tô daqui, posso pensar que quem guarda dinheiro é avarento. Quem tá certo? Quem tá certo, seu Pedro? Sabe quem tá certo? Sabe quem tá certo? A Bíblia. Sabe por quê? Por isso que eu e o senhor, seu Pedro, nós não podemos faltar na igreja. Já tem que estar aqui nos pés aqui ouvindo. Deixa eu ver quem que sabia falar de dinheiro. Sabe por quê, Pedro? Eu e você temos uma enorme chance de estar equivocado. Porque a Bíblia fala que aquele que não administra bem suas finanças não pode nem administrar a igreja. Porque a Bíblia fala que nós somos um mordomo, ou seja, tudo aquilo que Deus nos entrega, nós temos que ser bons administradores. Aí um cara igual eu que escuta isso fala, meu Deus, quanto tempo eu desperdicei da minha vida, quanta coisa errada eu cometi, graças, Senhor, porque você revelou isso para mim. Por meio da revelação, eu tenho que agora mudar a minha mente, certo? A Bíblia também diz, e eu não estou falando do senhor, a Bíblia também diz, a Juliana, a Bíblia também diz que se um irmão estiver passando necessidade, não repreenda a sua mão. Que você deve ser uma pessoa não avarenta. Você deve também ajudar as pessoas, tá certo? O que eu quero dizer é que nenhum nem outro está certo. Quem está certo? A Bíblia. Nós devemos nos encontrar na Bíblia. O problema é que quando isso não acontece no nosso meio, ou na comunidade de Cristo, gera problema. Porque imagina se na igreja de Deus tivesse cara só igual eu. Nós já tínhamos comprado uns prédios, né? Aí de repente chegam uns caras e falam assim, não, Thiago, é o seguinte, vamos administrar as coisas bem feitas, não vamos fazer isso de qualquer jeito. O problema é que, vou pegar o senhor de exemplo de novo, mas exemplo. O problema é que tanto o Tiago quanto o seu Pedro pode estar vivendo uma falsa realidade. E quem criou essa realidade para nós, seu Pedro? A palavra. Não, essa falsa realidade. Ah, tá. Quem criou? Seu pai e sua mãe. Isso aí vem muito de criação. Claro que é, ué. Claro que é. Ué. Isso é a maior pura verdade que existe. Ué. Você é o xerox do seu pai e da sua mãe. Ou do um ou do outro. Você pode tentar o que você quiser. Mas é o que. Tanto é verdade que às vezes os pais olham para o filho e falam, nossa, ele encara comigo. E o cara prontando. Aí eu vou, mas você ainda tá achando bom ele parecer com você? O que ele tá fazendo? Nossa, mas é minha cara, né? Não, bicho. Esse dia eu falar, filho, é o seguinte, eu fui um péssimo pai. Vai ter um pai que não falha. Procura saber o que esse pai está dizendo. Sabe por quê? Nós precisamos diminuir o gap que existe na nossa mente entre o que é a realidade bíblica do que é a realidade que nós criamos. Está evidente isso? Pensa no choque de realidade que Isaías teve. Lembra do choque de realidade? Pum! Nossa, Deus é santo. Nossa, Deus é santo. Isso trouxe outro choque de realidade para ele. Porque Isaías podia falar, viu os anjos falando que Deus é santo. Isso eu já sabia. Não mudou nada. Deus é santo, eu já sabia. Não foi isso que aconteceu. Por mais que toda a história passada falava que Deus é santo, Isaías ficou surpreendido ou não? Porque agora ele entendeu por revelação, ele viu que Deus é santo. Hã?
Jó, pronto, excelente exemplo. Imagina o choque de realidade de Jó, passar aquela história todinha de Jó. E no final, no apagar da luz, fala, eu te conheci, vai bater no Jó, não dá? Nós estávamos tudo imitando o Jó no começo, aí, dando na igreja, dando dízimo, oferta, participando das reuniões. Aí Jó vem e fala que não conhecia Deus. Que mau caráter. Tem muita gente se enganando assim, gente. Mas fiel, não é? Mas em Jó capítulo 6, se eu não me engano, 3 versículo 20, eu acho. 3:20 é. Jó faz assim, aquilo que eu temia me sobreveio. A pergunta é que temia o quê? Jó temia Deus, Yara? O que ele temia? Ele tinha medo de perder as coisas. Por isso que um segredo para o cristão, o princípio de tudo é o quê? Temer ao Senhor. Que o temer a Deus é o princípio da sabedoria. Se você chegou aqui não temendo a Deus, meu irmão, você não adianta, você vai temer mais ninguém. Diga para as mulheres casar. Diga para as moças casar. Quer casar com um ambão? Pergunta se ele teme a Deus. Ele vai falar que sim, que ele vai querer te enganar de cara. Mas depois, vê a vida dele se ele realmente teme a Deus. Porque, meu irmão, vamos falar a verdade? Se esse cara não teme nem a Deus, você acha que ele vai temer um dia que ele estiver diante de uma mulher e poder te trair? Mas nunca. Mas nunca. Por isso que a primeira pergunta não é qual a sua profissão ou quanto você ganha. A primeira pergunta, você realmente teme a Deus? Quais são as evidências que você teme a Deus? Essa deve ser a pergunta. A primeira pergunta para as mulheres também, que se você for casar, não é qual o salão de beleza que você gosta de ir? Você é gastadeiro ou não? A pergunta é, você teme ao Senhor por quê, meu irmão? Porque se você está diante de uma mulher ou de um homem que teme ao Senhor, quando o evangelho chega, ela vai temer. Porque aí, meu irmão, você também não vai querer formar uma mulher segundo o que você acha que uma mulher tem que ser. Você tem que formar uma mulher segundo o quê? O que Deus diz de uma mulher. Tanto ela quanto você precisa de restauração. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Então vamos começar a mensagem agora. Você vai se engajar. Boa introdução. Você comentou assim que a forma que a gente pensa é influenciada pelos nossos pais. De alguma maneira, sim. Sim. Mas de qualquer forma a gente não pode esquecer o porquê disso, né? Porque a gente só é influenciado pelos nossos pais porque teve a queda e toda a forma de pensar teve uma ruptura em relação a Deus, né? Se a gente vai biblicamente, nosso pai Isso. tem Cristo, E aí, ó, eu vou pegar o seu gancho aí. Qual é o tema mais importante que nós pregamos aqui nessa igreja? Não, um tema, mensagem. Essa é a mensagem principal, certo? Qual é a segunda mensagem principal? Não. Não, já é a primeira. Não. Hã? Não. Propósito eterno de Deus. Gente, se você olhar para o propósito eterno de Deus, a pergunta é, qual é o propósito eterno de Deus? Que nós sejamos formados na imagem de Cristo. A pergunta é, o Tiago é formado em imagem de quem? Do Célio, que é o pai dele, ou de Cristo? Tem hora que é o Célio. Tem hora que eu chego lá em casa, a Ieda fala algumas coisas para mim, eu falo, nossa, eu tô igual ao meu pai, meu Deus do céu. Mas tá errado, velho. O que eu quero dizer, o que eu quero mostrar para vocês é que de alguma maneira tem muitos traços que você carrega hoje que não tem nada de Cristo. Nós não queremos nem investigar de onde veio, porque para a gente não importa. Se não é Cristo, para a gente não importa. Eu vou querer saber se é seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, não importa. O que importa é que não é de Cristo. É isso que importa. Por isso, o que você está falando, Josi, que devido à queda, o ser humano buscou, talvez nos seus pais, que é natural, uma referência. Por isso que na minha oração com as crianças aqui no início, nós temos que deixar claro isso na cabeça de quem é pai aqui. O maior objetivo que Deus te constitui, pai ou mãe, é que Deus quer que você aponte para o seu filho quem é o verdadeiro pai. E você é o verdadeiro pai dele, meu irmão? Imagina a Ieda com o seu Pedro. O que você é da Ieda, seu Pedro? Eu vou falar que tá certo para falar. Não, você é o que é da Ieda. Pronto. Passou do céu, entrou no céu. Passou, se é que Pedro vai estar na porta lá, o São Pedro, que eles brincam, né? O seu Pedro. Aí entrou pro céu. Você vai olhar para Ieda. Você vai falar o que para ela? Oi, filha ou irmã? Se fosse o caso de eu entrar para a igreja, lá vai não ser céu.
A pergunta é, nós devemos viver com a mente desse mundo ou com uma mente eterna? Pronto. Se for com a mente eterna, seu Pedro, a Ieda não é mais sua filha, segundo a Bíblia. Mas eu já uso muito essa expressão. Sim, seu Pedro. Isso é importante. Eu falo o seguinte, meus meninos, antes de ser meus filhos, são filhos do Senhor. Primeiro lugar lá, depois aqui. Tá, tudo bem, mas o que eu quero falar é mais do que isso. É porque assim, o que eu quero mostrar é o seguinte, que eu tô com uma criança aos meus cuidados, chama Mateus, e uma que chama Alice. Elas estão aos meus cuidados, elas estão sobre a minha responsabilidade. Aí chega o Mateus lá em casa e faz uma coisa que está errada. Por exemplo, mentiu. Ele mente, Ieda? Muito. O Mateuzinho mentiu. Um pai humano, um pai terreno, pode falar assim, isso é coisa de criança. O que importa? Ele vai crescer um dia e vai saber. O pai da Bíblia não deixa isso passar. Sabe por quê? Porque você está mostrando para o seu filho quem é Deus. E querendo ou não, infelizmente ou não, a primeira referência que uma criança tem de Deus é quem? O seu pai. Por quê? Porque a criança está num processo de ver, ouvir e experimentar. Por isso que um pai que não disciplina seu filho terá graves problemas com seu filho. Graves problemas. Tem muito psicólogo que fala que pode bater em filho. A minha Bíblia diz o quê? Chama a vara. Aí nós estamos num grande dilema, como diz o Paulo aqui, né? Ouvir a Deus ou ouvir as pessoas. Aí, nossa, que dilema, que dificuldade. Pode bater nos filhos, Rosângela? Pode. Se pode, né? Pode falar, Sabrina. Eu falava para meus meninos, eu vou arrancar sua cabeça. Sim. Não, mas também nem tanto, né? Mas eles acreditavam, tá certinho. Sim. Pedro está falando aqui que a primeira coisa que tem que dar é exemplo. Olha só. Não adianta você falar que seu filho vai não fazer isso, não fazer aquilo, só você faz. Claro. Até porque criança vê mais do que escuta. É simples, né? As crianças vê mais do que escuta. Tem que ter exemplo. Por isso que o exemplo ou a referência tem que apontar para quem? Para Cristo. O problema é que tem muito pai paternalista e não paternal. E o paternalismo quer criar os filhos segundo a imagem de quem? De quem? De si mesmo. Diante do desenho que acabou de fazer, a nossa responsabilidade é imensa, porque se a gente está formando um paradigma no nosso filho, o ideal é que Claro. seja cada vez menor. E aí é o seguinte, quanto menos você ensinar o seu filho, mais metanoia vai precisar quando ele crescer. É simples assim. Por exemplo, eu dei o exemplo de dinheiro, não dei? A maneira como eu enxergo dinheiro. Se eu fosse para o lado como eu penso sobre sexo, sobre a família, sobre amigos, sobre trabalho, tudo isso foi influenciado por alguém na nossa vida. Nós temos uma forma de pensar sobre isso. Por isso que na igreja você vai encontrar dois tipos de pessoas sobre trabalho. O indolente, que é o preguiçoso, que crê que Jesus vai cuidar dele, que alimentou os passarinhos, cuidou das plantas e vai cuidar dele, então ele não trabalha. E tem também o idólatra, que acha que o trabalho vai trazer para ele toda satisfação e prazer. E a Bíblia fala que não é uma coisa nem outra. Deus, por que você tem que trabalhar? Lembra quando eu fiz uma pergunta para vocês sobre o propósito eterno? Por que você trabalha? Todo mundo ganha dinheiro, sustentar a família. E qual que é a resposta certa? Para a glória de Deus. É por isso que eu trabalho. Véio. O problema é que a gente trabalha pelo salário. Né? Como o salário é uma desgraça, o trabalho virou uma desgraça. Certo? Então vamos lá. Olha só. Eu fiz uma pergunta aqui para a gente começar a mensagem. Na verdade vai acabar, gente. Não vai dar para continuar. Olha só. Como podemos evitar de nos enganarmos, então? Existe uma forma, se tivesse uma forma, você gostaria de conhecer uma forma de você parar de se auto-enganar? Por quê? Em 1 Coríntios 3,18, Paulo, escrevendo aos Coríntios, escreveu assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se louco para se tornar sábio. Coríntios 3,18, Pedro. Paulo está dizendo assim: pare de enganar a si mesmo. O que você acha que você tem de sabedoria e inteligência não é nada diante do que Deus pensa. É lixo. É lixo.
E ele diz o seguinte: para você alcançar sabedoria, você vai ter que se tornar louco. No minha Bíblia aparece estulto, mas é louco a palavra, a tradução. A pergunta é: louco para quem? Hã? Para quem, meus irmãos? Para o mundo. Para o mundo. Por isso que às vezes, quando nós estamos num contexto do mundo, no sentido da nossa família que não conheceu a Cristo, ou a nossa família que não teve a revelação que Isaías teve, e olha pra gente lá, a gente tudo, né, um bando de crentezinho doidinho que quer amar um ao outro, vir tomar ceia, aquela coisa toda, os caras falam: não, vocês é muito legalista, vocês é muito religioso, sabe, vocês têm que curtir mais a vida, você já trabalha tanto, né? Nossa, você é uma pessoa tão nova, vocês têm que ir para Caldas Novas, para Emaús, não é ir voltar para Jerusalém. Não é? Que negócio. Essa igreja cheia de reunião, nossa. Você também tem que ter um tempo para a nossa família. A família não é a coisa mais importante que Deus diz? Aí o crente, como não lê a Bíblia, fala: pois é verdade. Não foi isso que a Bíblia diz. A coisa mais importante é Deus, velho. É isso que é verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas. E todas não é assim. Porque tem gente que lê esse texto e fala assim: entendi. Amar a Deus sobre todas as coisas? Entendi. Então eu vou amar a Deus aqui e minha família aqui. Não é isso que Deus está dizendo. Amar sobre todas não é só uma questão de prioridade. É uma questão de exclusividade. Só que tem gente que não é exclusivo para Deus. Ele tem 10% da semana para Deus. Porque é dízimo, não é? Então é 10%. Completou 10%, já fiz minha parte. Vamos lá. Eu não vou continuar, a gente já vai encerrar agora, mas a intenção dessa mensagem era dividir a mensagem em 3 partes. 3 partes, mas não vou continuar não, vou encerrar, só vou mencionar quais são as 3 partes. A primeira parte, para você parar de se enganar, é você fazer a pergunta: quem realmente eu sou? E eu vou te falar uma coisa: não existe outra mensagem que não a cruz de Cristo para mostrar quem você é. E aí eu ia discorrer sobre isso, mas não vou discorrer. A segunda parte que eu queria falar sobre essa mensagem é qual é o verdadeiro estado da minha vida espiritual. E aí eu ia discorrer também sobre isso, mas eu quero só adiantar que muitos de nós estamos igualzinho o texto de Isaías 29. Está comendo, mas está morrendo de fome. Você está achando que está bem na fita, mas está ruim. Por quê? Porque você aprendeu a viver de uma maneira materialista. Você só vê o mundo material. Você só acha que existe esse mundo. Então, se aqui as coisas estão indo bem, para você é sinal que as coisas do mundo espiritual estão, ó, supimpa. Imagina você pregar esse para Paulo que foi degolado. Nossa, Paulo, eu entendi que quando as coisas vão bem, tudo está bem. Paulo: pois é, eu estou acabando de ser cortado a cabeça. Prega isso para mim. Você quer dizer então que a minha relação espiritual está uma porcaria? Vão acabar de cortar meu pescoço, quer falar que está uma porcaria na minha vida? Não. O problema é que nós temos que mudar, inclusive, essa forma de pensar. Sabe por quê? Se você chegou ao cristianismo, se é que essa palavra existe, né? Se você se tornou um cristão por meio da obra de Cristo, bem-vindo aos problemas. Bem-vindo às provas. Por quê? Deus prova quem Ele ama. Está escrito. Porque nós somos provados para sermos aprovados em Deus. Mas não, nós queremos uma igreja light, uma igreja supimpa, uma igreja que, segundo João 6, é só para alimentar a barriga e deixar o povo morrendo de fome. A terceira e última parte que eu ia dividir a mensagem, que é essa paranoia que a gente vive, é a maneira como nós tratamos os problemas que nos cercam. A maneira, que seria a terceira parte, como nós tratamos os problemas que nos cercam. E aí eu vou encerrar aqui. Por que eu dividi essa terceira parte? Tem muito crente que chega para mim e fala assim: nossa, Thiago, precisando de ajuda, tá tudo bem e tal, mas eu falei: mas como é que tá seu casamento? Olha, tá bem. Eu falei: mas eu tenho ouvido falar aí, parece que não tá bem. Não, mas pela fé tá. Não, meu irmão, pela fé vai ficar. Mas não tá, ué. Não, mas assim, eu já orei, sabe? E aqui eu quero mencionar um texto para trazer revelação para vocês. Em 1 Coríntios 7,
O apóstolo Paulo entrou num tema delicado. Eu vejo o Paulo, ele entrou até assim, ó, meio com um pezinho assim, ó. Quando ele vai falar sobre a intimidade sexual. Paulo virou para os casais e falou assim, olha, mulheres, ou homem ou mulher, não negue-se a seu marido. Tem algo espiritual nisso, meu irmão? Tem algo espiritual nisso? Não tem, ué. Porque tem muita gente espiritualizando os problemas. Sendo que a gente esquece princípios práticos de Deus que são resolvidos de maneira prática. Por isso que eu estou falando que a gente está vivendo um mundo de paranoia. Eu estou vivendo um mundo espiritualista. Ao passo que na Bíblia existem recomendações práticas para o povo de Deus. Aí Paulo fala o seguinte, mulher, não negue seu marido. Por quê? Para que ele não seja pego em incontinência e seja tentado por Satanás. Aí ele fala, a não ser, vírgula, um prazo determinado, vírgula, vocês estejam orando. A não ser, prazo determinado e orando. Certo? Aí o casal resolve orar. Vamos combinar aqui? Vamos dar um tempo? Vamos orar. Aí de repente Satanás entra, destrói o casamento. Aí o cara chega, não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu fiz o que a Bíblia mandou. Eu orei, falei, pois é, mas compareceu? Não. Falei, não. Porque a ordem foi só orar? Não. Foi comparecer também. Sabe por quê, meu irmão? Tem muita gente tentando resolver as coisas de uma forma espiritualista. Quer ver um exemplo? O cara está desempregado. Isso aqui acontece assim, isso aconteceu comigo já. Aí o cara chega em casa, ajoelha, põe os milhos assim, ó, para ver se fica mais forte a oração, sabe? Aí joelha e fala, Deus, me arruma emprego, Deus. Deus, me arruma emprego. Deus, assim, como é que seja o emprego do meu sonho, Deus? Que, tipo assim, 10 mil por mês, que trabalhe só 3 vezes por semana, de manhã só até as 9. E assim, Deus, um trabalho demais. Aí a mãe, o pai, o marido, a mulher, depende de quem está desempregado, passa e fala assim, aí, tá arrumando emprego? O que o cara fala? Tô. Não falei nem tô orando, não. Tô procurando emprego. Porque o que eu tô dizendo aqui, eu não tô desprezando a oração. Tô desprezando a oração? Não. Você tem que orar, ué. Mas se você não abrir a portinha e sair pra rua, meu irmão. Sabe por quê? Porque na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é assim que Deus age. Sabe onde eu vejo isso? Jesus está numa região lá e chega a notícia que Lázaro morreu. Aí Jesus fala assim, pois é, Lázaro morreu. Que ótimo. Mas não se preocupe, que essa morte será para a glória de Deus. Aí Jesus espera 4 dias. E tem toda uma revelação por que ele vai no 4º dia. Porque se ele vai no 3º, eles acham que Lázaro era Jesus que ressuscitou ainda. Fala, ele que é o Cristo, ressuscitou. Né? Chega Jesus. Aí quando chega, vem a Marta. A Marta era a mulher mais complicada da Bíblia. Que ela conversar com Jesus assim, ó. Você vê toda vez que Marta aparece, ela tá assim, né? E o jeito da Maria? Assim, ó. Cuidado, viu, meu irmão? Tem muita gente que tá assim com Deus. Mas beleza, esse não é o tema. Aí, Maria chega e fala... E de repente, o menor versículo da Bíblia surge. Jesus chorou. É o menor versículo, né? Beleza. Jesus olha para aquele... Onde está o defunto? Tá lá. E Jesus vai. De repente, Jesus fala algo surpreendente. Que aqui eu espero que você tenha revelação. Jesus chega diante do túmulo. E o que ele fala, Michele? Sai. Não. Ele primeiro fala com Deus. Não. Tá vendo? A gente só vai pro espiritual. Nós não vai pro natural agora. Vamos pro natural. Primeira coisa que Jesus fez: tirar a pedra. Tirar a pedra. A pergunta é: quem tem poder para ressuscitar o morto? Não tem poder para tirar a pedra? Mas pergunta por que Jesus fez isso então? Para você ser responsável. Por isso, meu irmão, não adianta você orar se você não comparecer. Aí a igreja promove um evento para casal. Aí o Paulo, o Vitor, ou até eu, gasta 3 meses para construir um material para falar como que um homem deve ser segundo a Bíblia. Aí o cara arruma uma coisa mais importante para fazer. O quê? Ir pescar. Sabe por quê, meu irmão? Tem que mudar você não.
Sabe por quê? Porque você está vivendo um mundo de realidade, um mundo de fantasia. Você está vivendo um mundo paralelo. Você criou um evangelho na sua cabeça, porque você está achando que é só orar. E só orar está funcionando? Porque tem conselhos práticos na escritura que a gente despreza. Aí o cara está trabalhando, chega aqui na igreja e fala assim, eu quero oração. Por quê? Eu quero uma promoção e não consigo. Ah, é, meu irmão? O que você tem feito para promoção? Eu tenho orado, sabe, meu irmão? Agora eu quero envolver a igreja inteira na oração. Tá, irmão, uma questão prática. Você tem se qualificado? Aprendeu inglês? Aprendeu espanhol? Aprendeu Excel? Não. Eu creio que Deus pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Impressionante. Impressionante. Sabe por quê? Porque nós somos o povo mais idiota da terra. É por isso que nós somos idiota. Desculpa a expressão, quando eu falo idiota, é na perspectiva porque a gente está esperando coisas que o Senhor diz, tira a pedra. Tirai a pedra. Por isso que o Filipenses 2, 12 e 13 para nós, Yuri, é importante. Porque falou, desenvolver a vossa salvação. E nós aqui cremos, Yuri, que quem nos transforma é a mensagem, é o Evangelho, é o próprio Cristo encarnado. Mas eu posso não vir aqui, Yuri. Eu posso ficar lá em casa. Por quê? Porque agora eu sou pai da igreja emergente. A igreja emergente fala que eu posso ser crente dentro da minha casa. Ou seja, estou criando uma mensagem segundo o que eu creio. Não é o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia faz referência que nós temos que nos congregar. Por quê? Porque por meio da congregação ou da comunidade, Deus traz sabedoria, traz revelação, traz cura, traz vida, traz uma série de coisas. O cara quer ser crente aonde? Com a mulher dele. E eu vou te falar uma coisa, você está no caminho de morte, se você está vivendo isso. Porque lá no seu caminho, lá, você vai começar a desenvolver um monte de teologia na sua cabeça, que você vai criar um evangelho tão de acordo com o que você crê, que no final vai ser tudo, menos o evangelho de Cristo. Por isso que a terceira parte eu separei para dizer essa questão da a maneira como nós lidamos com os problemas. Tem muita gente espiritualizando as coisas. Aí a irmã chega para mim, para ir, e fala, quer casar. Eu falo, o que você está fazendo? Estou orando. Amém, mas que mais? Além de orar, minha irmã. Tem mais alguma coisa para fazer? Gente, é muito simples. Se eu estivesse orando só, meu irmão, eu estava solteiro até hoje. Se eu não tivesse pegado o telefone ligado para ir ficar 2 horas na primeira ligação, foi investimento. Foi investimento isso. Agora, meus irmãos, é óbvio que pelo caminho o Senhor vai falar conosco. Pelo caminho Deus vai falar conosco. Eu só quero dizer para vocês não espiritualizarem aquilo que não é espiritual, porque tudo é espiritual de alguma maneira, mas tem gente espiritualizando as coisas. Tá com problema no casamento, vou orar. Ora, mas faça algo também. Existem elementos, procura ajuda, pede conselho, discipule-se, procure o irmão para ajudar no discipulado, converse com outros casais, compartilhe com outros casais que tiveram as mesmas dificuldades. Faça alguma coisa. Por isso que 1 Coríntios 7 é interessante, porque é um conselho prático. Que tem muita gente que foi para oração e esqueceu de comparecer. Aí o cara foi tentado, caiu em tentação. Não, meu marido me traiu. Pois é, quanto tempo? Não, eu estou morando, tem 6 meses. Meu irmão, eu não conheço um homem que aguenta 6 meses, não. Você conhece, seu Pedro? Um homem que consegue ficar sem, os 6 meses? Não é difícil? Mas é verdade, gente. Isso aqui, meu irmão, se não tivesse na Bíblia, não estava falando, mas está na Bíblia, dá para falar, né? O irmão que não entender, paciência. Mas, perfeito, Pedro. Manual de fé de prática, é isso mesmo. Não só de fé, mas de prática. Exato. 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 Para poder funcionar, para chegar. Isso. Exato. Nós não podemos esquecer que o Evangelho vai produzir em nós tanto querer quanto realizar. Por isso que eu e você, cada vez mais, temos que estar expostos ao Evangelho. Cada vez mais expostos. Vai tomar mensagem. Nós vamos. Nós vamos também. Porque se isso é importante para você, você vai priorizar. O problema é que nem sempre é tão importante. Talvez nós só apareça quando o trem apertou. E aí, meu irmão, é válido também. Quando você apertar, você pode vir, mas não é só quando aperta. Você pode fazer um trabalho de prevenção também, mano. Tá certo? Resumindo, se você deixar de obedecer qualquer norma aqui, você vai matar o... Imagina, o senhor já trabalhou na roça. Quando você era jovem, você trabalhou na fazenda. Você já viu um cara colher soja sem plantar soja? Não tem jeito. Tem que preparar.
na terra. Aí o crente não entende, porque tá vendo, de repente no mundo tem pessoas mais bem-sucedidas que ele. Porque tem gente no mundo que às vezes pratica mais princípios bíblicos sem saber do que ele. O cara estudou, capacitou, buscou o emprego certo, se dedicou, não falou mal do patrão, não falou mal do colega. Tá lá, firme. Mas não, o crente é o mais linguarudo, é o fuxiqueiro, é o que preguiçoso, ficou até tarde no outro dia na vigília, chegou atrasado. Aí quer que o cara entende ele. Ué. Não vai entender você nunca. Se é o pior funcionário que ele tem, para vergonha de Deus, ué. Imagina. Para vergonha de Deus, se é o pior funcionário que ele tem. Rapaz, o crente, ele deveria receber o menor salário e ser o melhor funcionário. Essa deveria ser a visão do crente. Mas o crente pensa assim? Não. Porque na cabeça dele ele quer ganhar mais, trabalhar menos. Por quê? Porque não quer dedicar tempo para a igreja. E isso na prática não funciona. Não funciona na prática. Por isso que os conselhos bíblicos são tão importantes para nós. Amém? Amém? Fez sentido? Vamos encerrar por aqui. Quero dar só uns avisos antes.